glória no nome do nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua casa, Pai, para louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, na direção desse grupo, Pai, e que tudo, Senhor, que foi feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, a dirigente que está frente do culto, Pai. Capacita ela cada vez mais, Senhor. Continua abençoando a sua vida, Pai. Abençoa também o pregador da noite, Pai. E que vida, Senhor, venha ser salva nesta noite. Não só aqui, Senhor, mas onde estiver sendo propagado o teu verdadeiro evangelho, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, de modo geral. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Em Salmos, capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nesse momento, o Ministério de Louvor dá uma oportunidade para saudar os visitantes e fazer um momento de confraternização. Graças e paz, igreja. Vamos ficar em pé.
Amém. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Nesse momento nós vamos iniciar as participações. A gente está com a oportunidade da MCM e logo em seguida o evangelismo. Vice-coordenadora está já chegando. Vamos louvar enquanto ela chega, ela pode ver qualquer coisa ali. Vamos louvar com a escadaria 366. E o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e presente na hora da angústia, em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém.
Dando continuidade, vamos fazer agora um momento de leitura participativa, os Salmos 125 e 126. Salmos 125 e 126. Eu começo lendo os ímpares e os irmãos leem os pares. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque o centro da impiedade não permanece sobre a sorte do justo, mas que o justo não estenda as mãos para a iniquidade. Contra aqueles que se dirigiam para os seus caminhos tortuosos, levados ao Senhor, como que praticam maldade para ver paz sobre Israel. Quando o Senhor trouxe a cabeça direita dos fechados como questões. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Traze-nos outra vez ao Senhor, do cativeiro, com as correntes das águas do sul. Os que receberam a palavra serão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém. Nesse momento eu peço uma oração com o nosso diácono irmão Luiz Cruz pela palavra lida. Amém. Durante esse mês de maio é comemorado o mês da família batista. Durante todo o mês, aos domingos, nós tivemos famílias participando. E agora está a comunidade, a família da nossa irmã Magda, do nosso irmão Ricardo e da nossa irmã Lili, para adorar o Senhor e seus família. E no caso, a casa aqui, a essência de família, né? A família firmada na rocha, em Cristo, nos princípios bíblicos, e aí só teremos
prosperidade no fazer, prosperidade e segurança, assim como diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos entoar um pouquinho, nós estamos conhecendo a igreja, que é uma canção da família. Amém? Quem souber pode cantar conosco. Eu sou da uma igreja com a graça, amém? O hino ele fala, ele é um convite, né? Ele fala: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não teve, né, essa certeza, que você não sai daqui sem fazer a sua decisão, amém? Chegado o momento dos dízimos e ofertas, eu convido os diáconos instalados e a nossa irmã Larissa para cantar o hino 411 do cantor cristão.
o privilégio, Pai, de estar na tua casa nesta noite, Deus, falando contigo através da oração, Pai. Então, nós pedimos que as ofertas que são feitas neste momento, oferta nesse preparo contigo da tua casa, Pai. Abençoa poderosamente deste momento, tá? E também abençoa a testemunha que está só no desejo, Deus. Fica conosco, recebe nosso coração, nosso louvor, um cheiro suave. Sabemos que nós é pregando da nossa vida, do teu altar. Perdoa o nosso pecado. Nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. eu queria dar um pequeno aviso. Essa noite, nesse domingo, não vai ter a saída das crianças, o departamento infantil, porque o técnico anexo que a gente realiza essa atividade está passando por uma pequena reforma. Então, tem cheio de material de tinta, pode fazer mais uma criança, e por isso, essa noite, não vão ser realizadas as atividades. Agora, nesse momento, antes de convidar o Ministério do Louvor, eu queria pedir à irmã Lucinha para fazer uma oração.
vamos fazer isso, Ministério da Oportunidade. Amém. Se agora
servo de Deus que foi escolhido para hoje à noite ministrar a palavra do Senhor. E que sejamos todos atentos para qual Deus vai estar falando, o que colocou no coração do irmão Denilton, para que ele transmitisse nesta noite a palavra do Senhor. Possamos estar tendo a compreensão e a clareza dela para o nosso viver. Eu convido a igreja a baixar a cabeça. Nós estaremos orando neste momento para o nosso irmão Ademilton, intercedendo por ele e também intercedendo pela vida feita na visita, voltou para Jesus no hospital. É Miguel Arcanjo do Nascimento. Ele voltou para Jesus e passou a ter a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Baixe a cabeça, interceda pelo nosso irmão Denilton e por essa vida aqui que ele colocar no altar do Senhor. Senhor, usa o teu servo nessa noite, nesse momento, na transmissão da tua santa e bendita palavra, no nome de Jesus. Amém. Eita, meu querido. Amém. Amém. Ora, louvado seja Deus. Pessoal da igreja, com a graça e a paz de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Para mim é motivo de alegria, apesar de não ser uma missão fácil, por mais que a gente seja pregue uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas é como se a gente estava falando ontem, né? É mais fácil apresentar um seminário, né? Nessa gente, às vezes. Mas aí Deus tem nos colocado essa missão, e a missão de Deus tem que ser realizada. Amém, igreja? Amém. Antes de a gente começar, né, a compartilhar um pouco da palavra de Deus, quero que os irmãos continuem orando, né, pelo Ministério do Louvor, que a gente vem, né, fazendo esse trabalho, né, junto com o Ramos, né, que é o líder, e a gente sabe que o louvor da igreja, o departamento de música da igreja é um departamento que precisa muito de oração, né? Porque a gente, não só o departamento de música, mas de todos os departamentos. Mas eu, como faço parte lá, também peço a oração dos irmãos, né? Para que continue orando por nós, para que nós possamos sempre permanecer no foco da administração do louvor a Deus. E também, né, é uma forma de a gente pregar, né, igreja? O louvor, né, se o culto tivesse finalizado agora, a gente já estaria recebendo a palavra de Deus, né? A gente viu hinos que falam da palavra de Deus, falam desse amor para nós, e a gente carrega essa missão. Então que os irmãos continuem em espírito de oração por nós, amém, igreja? Eu queria também pedir oração, né, pela minha família, né? A minha esposa Daniela e as minhas 2 princesas, Liz e Rebeca, né, que
Deus tenha agraciado com essas meninas. Eu peço que os irmãos orem por todos nós. Agora vamos ler a palavra de Deus que se encontra lá em Salmos 128. Em Salmo 128. Todos acharam? E é um salmo, né, que durante esse mês eu ouvi a igreja falar, a igreja citar, né, esse versículo, né, tão construtivo para a vida nossa. Salmos 128, a partir do versículo 1. O título diz assim, igreja: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Eita, acho que a igreja não achou ainda, né? Achou? Amém? Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. O versículo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, igreja? A gente vê aqui, né, esse pequeno salmo, que apesar de ser pequeno, ele fala fortemente em nossa vida, né? Quando eu estava lendo, quando eu estava pedindo a Deus orientação, é um salmo que traz para a gente muita alegria. Alguns teólogos, né, alguns estudiosos até dizem que esse salmo aqui era cantado no tempo de peregrinação do povo de Deus, né? Lá no deserto, lá em Israel, na terra prometida, como uma ferramenta de fortalecer, né? A gente sabe que o tempo de peregrinação do povo de Deus foi um tempo árduo, passar por grandes dificuldades. E aí esse salmo também era um dos salmos utilizados ali para dar força, né? Para dar força ao povo. Então, existe a esperança, existe a bem-aventurança prometida pelo nosso Deus. A Bíblia ela não fala sobre quem exatamente escreveu o Salmo 128, mas a maioria dos salmos a gente sempre atribui ao rei Davi, né? Grandes salmos aqui foram escritos pelo rei Davi. Eu queria comentar aqui, né, para trazer alguns aprendizados que trouxe para a minha vida quando eu estava estudando aqui com Deus esse pequeno salmo, e compartilhar com a igreja. O primeiro, quando ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira palavra aqui que chama a atenção, a minha atenção, que o salmista aqui escreve: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer vai muito além de ter medo de Deus. Algumas pessoas associam o temer ao medo. É muito comum encontrar essa analogia, é muito comum encontrar essa associação, esse nome de palavra, temer com medo. Mas o temer que o salmista fala, para você ser bem-aventurado aqui, é o temer de respeitar, de seguir, de amar, de andar como ele andou. O temer é isso. É ser seguidor daquele que eu tenho, daquele que eu espelho, daquele que é a minha principal inspiração. Então, temer é muito mais além do que temer. O medo em si, até aqueles que não é salvo, tem, né? É comum até aqueles que não é cristão ter medo de Deus. Porque a gente observa Deus da ótica que tudo pode, e é verdade, né, igreja?
Deus tudo pode, Deus deu controle de todas as coisas. E aí, aqueles que não seguem a Cristo, não têm uma vida transformada, é como ter o medo. Não, vou fazer, eu tenho medo de Deus. Ó, eu não vou mexer, que a lei é de Deus. Então é comum. Mas aquele que já foi salvo, aquele que já foi transformado, passa a ter o verdadeiro temor. Que verdadeiro temor é esse? É o temor da obediência, né? Do seguir, né? De seguir, de cumprir as suas leis, de fazer aquilo que nosso Deus fez, né? Assim, eu obedecendo a lei, eu seguindo os seus ensinamentos, eu posso dizer que eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. E aí o que chama muita atenção quando a gente fala do temer, a gente fala do seguir, né? Do andar como ele andou. E a gente sabe que Deus, ele se fez, ele se transformou carne, para que a gente tivesse ali um grande ensinamento através da pessoa do Filho dele, né? Através de Jesus Cristo, que ele andou ali, né? Durante todo aquele tempo, pregando o verdadeiro Evangelho, mostrando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que transforma. E é Cristo foi um dos maiores professores de como seguir a lei de Deus. Não é, igreja? Então Cristo trouxe esse ensinamento de forma prática. Deus mandou ele, além de pagar a nossa dívida, né? Que era uma dívida impagável, ele se fez homem para que ensinasse para a gente, ó, é possível cumprir a lei e seguir o verdadeiro Evangelho. Ontem aqui teve o louvor dos jovens, e aí chamou muita atenção o texto que foi separado ontem, que foi, acho que foi João, né, que falava andando como ele andou, né? Andando como ele andou. E aí está muito conectado com o verdadeiro temor, o temor que transforma, o temor que o Salmo 128, versículo 1 fala. É verdadeiramente andar como ele andou. E como será andar como ele andou, igreja? Como será? Né? É seguir exatamente fazer aquilo que Cristo fez. Ser pacífico, ser benigno, né? Ter o domínio próprio, amar o outro sem indiferença, né? É fazer aquilo que o Mestre fez. Assim eu estou temendo a ele. E andar como ele andou requer se esvaziar do próprio eu, se esvaziar das suas próprias crenças, das suas próprias vaidades, né? daquilo que nos afasta, né, desse amor. E aí Cristo ele traz esse ensinamento para nós, né? Ou seja, o verdadeiro temer, quando eu digo que eu temo ao Senhor, eu estou dizendo que eu cumpro, que eu ando conforme Ele andou. Eu ando conforme a lei do meu Criador. Amém, igreja? E aí nós temos que praticar isso todos os dias. Não é só o temer, né, por falar. Às vezes a gente comete esse erro, né? Eu tenho, eu sigo. Mas a gente tem que não só absorver, né, o temer, o andar como ele andou, mas também como apresentar como exemplo de vida, né? Apresentar. Se eu sou seguidor, se eu temo a esse Deus, então o reflexo da minha vida, da minha conduta, tem que condizer com aquilo que eu falo. É verdade? A forma que eu ando, a forma que eu conduzo a minha vida, a forma que eu me apresento quando eu estou em reuniões, quando eu estou no trabalho, quando eu estou entre amigos, tem que condizer com aquilo que eu prego. Senão, não houve transformação. É verdade, igreja? Amém? Então não é somente temer pela teoria. Verdadeiramente é melhor que a gente tema na prática, né? Que a minha conduta de vida conduza com aquilo que realmente eu prego, né? Daquilo que eu conheço do Cristo vivo. Amém, igreja? No versículo 2 fala: pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás
e te irá bem. Né? Aqui é uma promessa de prosperidade. Para o povo de Deus, para o contexto de Israel, para o contexto aqui do Salmo, era grande prosperidade. Né? O homem ali tem o seu trabalho de ser próspero, o seu trabalho gerar frutos. Isso é indicador de uma vida próspera. Eu tenho um trabalho, eu tenho de onde gerar ganho, de onde gerar frutos, né? De onde me alimentar, de onde me sustentar. Então o trabalho ele provém de Deus. O trabalho ele provém do Criador. Então o salmista fala no versículo 2: pois comerá do trabalho das tuas mãos, como símbolo de aprovação de Deus, como símbolo de prosperidade. Então para o povo de Israel era muito comum ver isso, né? Era sinônimo de bons status, né? Que tudo deu certo quando se havia o labor ali, o trabalho, e esse trabalho gerava frutos, né? Não é diferente também nos nossos dias. Não mudou muita coisa, não. A gente fica feliz quando a gente tem um bom trabalho. Não é, Jorge? A gente fica feliz quando a gente tem um bom trabalho. Principalmente quando esse trabalho gera frutos para nós. Porque não é pecado, igreja. Não é pecado ter uma vida, ter um. Eu vou. Valeu, Jorge. E o microfone aqui eu espero, né? Valeu, irmãos. E aí, não é errado, né? Você ter uma vida próspera. Porque vai gerar, foi fruto do seu trabalho. E quem conduziu esse trabalho? Quem gerou esse trabalho? O Criador. Não é, Renato? Então, a gente se alegra, né, quando a gente tem um trabalho a fazer, e quando esse trabalho gera frutos para nós, né? Que é o nosso salário, que é o nosso dividendo. Então, o povo de Deus se alegrava quando ouvia essa promessa, né? Viveremos do trabalho das nossas mãos, né? Apesar de ser trabalho, a palavra de Deus aqui relata que o povo se alegrava, era sinônimo de prosperidade. E nos tempos de hoje, a gente muito se alegra. Eu, pessoalmente, me alegro muito, né, pela oportunidade que o Criador Ele deu e nos dá todos os dias, né, de poder trabalhar, de poder trazer um sustento, de poder gerar frutos e abençoar não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que nos rodeiam, né? Porque o trabalho provém do Criador. A gente sabe que foi uma consequência condicional, né, desde o jardim, né? Desde o jardim, onde não se precisava, mas por consequência, o homem se herdou, né? Ele teve como herança, né, do pecado essa consequência, não, do teu trabalho gerará o teu sustento, né? Do fruto do teu trabalho, do suor do teu rosto. Então a gente sabe que não foi uma ordenância apenas por vaidade, né? Apenas por ter, mas foi uma ordenância do próprio Criador. Não vão dormir não, viu? E aí a gente sabe que o trabalho, e o povo de Israel se alegrava. Não, vamos chegar. Vai chegar o tempo que nosso trabalho será frutífero, né? E como é a promessa de Deus aqui, pois comerá, né, do trabalho das tuas mãos, feliz serás. E a parte final aqui, a parte B do versículo 2, é uma parte que me chama muita atenção quando a gente aplica, né, nos tempos de hoje, que ele diz o seguinte, ó, feliz serás. É uma promessa de Deus aqui somente, feliz serás.
E depois ele deixa mais difícil ainda. E te irá bem. E aí, quando eu estava ali lendo, né, estudando ali junto com Deus, e aí a pergunta vinha no meu coração: meu Deus, mas é comum na igreja, né? A gente pode até se perguntar: meu Deus, existem pessoas, né, que não são cristãos, que eles sabem que não tem o selo, né, do cristão, não se confessou, mas tem uma vida, tem uma vida próspera. É verdade? Mas a gente sabe que não tem ali o selo cristão. Por outro lado, também existem vários cristãos que não têm a vida próspera. E que muitas vezes está lá na luta, né? Está na peleja, está aguardando, e a bênção demora a chegar. E aí Deus me fez lembrar, quando eu estava fazendo essa pergunta no meu coração, de uma experiência que o próprio Salomão, né, teve. Aí sabe que Salomão, né, foi um dos reis, né, que sucedeu ali, né, filho de Davi, uma das pessoas mais sábias que a Bíblia ela traz, né, e a Bíblia ela dá uma ênfase ali: não haverá mais, né, tão grande sabedoria igual houve na vida de Salomão. E aí Salomão, com essa sabedoria, a gente conhece a história, né? Em outro momento a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão, mas a gente sabe que Salomão, ele tinha tudo que ele quisesse ter. Salomão tinha. Se a gente for ler com detalhe, toda a trajetória de Salomão, a gente avista ali que Salomão tinha posses, Salomão tinha joias, tinha todo o tesouro ali que quisesse, era propriedade de várias terras, né? Salomão já gerou tanto que até aquilo que ele não precisava, ele começou a ter. Começou a ter uma vida, se a gente fosse chamar hoje, se a gente fosse fazer uma associação, uma analogia, a gente poderia dizer que Salomão vivia uma vida de ostentação, né? Porque ele tinha a vida que precisava. Aí Salomão começou a ter essas experiências com riqueza. Por que a gente está falando isso? Por que Adenil está falando isso, né? Porque no versículo 2 diz isso, né? Feliz serás e tudo irá bem. A gente pode associar isso à prosperidade, mas muitas vezes a gente vê pessoas que não são cristãos prósperas e pessoas muitas vezes que são cristãos com uma peleja e demora ali a isso acontecer e não ter esse sinônimo aí de prosperidade. E aí Salomão, Deus me fez responder essa pergunta olhando muito para a perspectiva de Salomão. Salomão, ele tinha tudo. Salomão, a partir do momento que ele tinha todas as riquezas, né, todos os bens, todas as posses, Salomão, ele experimentou tudo que ele tinha essa gente. Salomão experimentou. De tudo eu posso provar, de tudo eu tenho. E aí Salomão, com toda a sabedoria, Salomão, ele para ali no contexto, a Bíblia fala ali, né, de Salomão, que ele diz o seguinte: tudo aqui foi vaidade. Salomão, ele entra ali no próprio diálogo com ele, faz uma própria reflexão, e tudo aquilo que ele tinha de riqueza, de bens, de posses, no final de tudo, ele diz ali na palavra escrita ali, em Provérbios, que tudo não passou de vaidade. Tudo não passou de... O que é que Salomão está falando? Não vai confiar nisso não. Olha, não coloca teu coração aqui não. Porque, apesar de parecer atrativo e a solução dos problemas, não é duradouro, né? Não é eterno, é passageiro, e tudo não passa de vaidade. O vento leva, a traça corrói, né? E qual será essa felicidade aqui que o versículo 2 fala? Que tal felicidade é essa, se não essa, né? O que Deus
ele permite em nossas vidas, vai muito além daquilo que muitas vezes a categoria dos ímpios conseguem, né? É importante a gente lembrar que para a gente ser aventurado, a gente tem que andar como ele andou. A gente tem que seguir princípios, né? E se a gente sabe que existe um cumprimento aqui, né, da palavra de Deus, Deus ele é justo. Deus ele não vai contra o próprio caráter. Deus ele não rebate para o caráter. Deus é justo, né? Deus é justiça. Se você segue os princípios dele, você será próspero, não sem dúvida, né? Então, muitas vezes a gente não alcança algumas bênçãos em nossas vidas, porque a gente, igreja, pode parecer difícil a palavra, mas porque a gente às vezes não quer seguir os princípios. Não quer seguir os princípios. É o princípio da obediência. Não é para andar como ele andou. É que o Salmo ele fala sobre as bem-aventuranças, aquele que teme ao Senhor, é para andar como ele andou, é para seguir os seus princípios. E muitas vezes a gente vacila no nosso dia a dia e a gente esquece dos princípios fundamentais, né? E às vezes a gente vê o público-A, um povo que muitas vezes a gente não chama do povo de Deus, conseguindo alcançar algumas bênçãos materiais, e às vezes a gente vai questionar: Deus, fulano conseguiu, mas eu estou aqui, eu sou teu servo, e eu não consegui ainda. Né? E aí você está seguindo os princípios, né? Os princípios de Cristo, os princípios da boa conduta, porque tudo que há no mundo, igreja, tudo que há no mundo, mesmo a gente tendo um grande público que não acredita na palavra de Deus, né? Mesmo a gente sabendo que tem os ateus, as pessoas que não creem na palavra de Deus, a gente sabe que tudo que há nesse mundo de bom, toda boa lei, se a gente for fazer uma comparação, pastor, tudo está aqui. Tudo aquilo que o mundo prega que é bom ou que é ruim, mesmo às vezes o mundo não acreditando, veio daqui. Veio daqui. Facilmente a gente pode associar, né? Onde é que tem escrito que não devemos matar? Para a sociedade, matar é um crime, é errado. É na Bíblia que tem. Onde é que a gente vai aprender que adulterar é errado? É na Bíblia que tem. Ele sabe que socialmente, você sendo cristão ou não, isso é uma lei que rege socialmente, não é, igreja? Então a gente vê que adulterar é pecado. Onde é que tem escrito isso? Na Bíblia. Então a gente vê que a conduta dos princípios levam a gente a ter uma vida próspera. Por quê? Por conta da consequência da semeadura. Deus, em sua justiça, Ele não vai impedir Serginho de colher aquilo que ele plantou, independente se Serginho vai ser salvo ou não, porque até aqui a gente não está falando de salvação. Serginho vai colher aquilo que ele plantou. Se Serginho vai ser salvo ou não, aí é outro contexto, aí é outra história. Mas a forma que Serginho conduz a vida dele, se ele segue princípios, o que ele vai colher são bons frutos. A grande diferença é que quando for um grande dia, se Serginho não tiver confessado, se não for reconhecido que é o único Salvador, Serginho teve uma vida de prosperidade, porém no final não foi salvo. Mas ele teve porque foi consequência da semeadura que ele semeou. O bom é o joio, né? O bom é a gente ter uma vida de princípios, onde vai colher coisas boas e no final a gente ser reconhecido pelo Cristo. Ouvindo o nome, vem que eu te conheço. Então, bom é isso aí. Então, a gente já tira, Deus já responde ao meu coração a primeira dúvida que eu tenho: seguir uma vida de princípios te faz ter uma vida próspera. Te faz ter uma vida próspera. E muitas vezes a gente peca, igreja, ao cumprir esses princípios. Às vezes a gente quer cumprir apenas na igreja.
igreja. Não, mas o cumprir os princípios tem que ser lá fora, tem que ser no cotidiano, né? Tem que ser a forma que eu conduzo a minha vida, tem que ser a forma que eu represento como marido para Daniela, tem que ser assim como agora vai descarregar mais não. Então tudo tem a ver. O cumprir princípio não é só cumprir aquilo, né? Então vai muito além disso. Como é que eu estou me comportando? Será que eu estou cumprindo realmente princípios? Né? Será que eu estou seguindo princípios cristãos? Para que eu tenha uma vida abençoada e feliz, assim como é para Deus, né? Será que eu estou fazendo aquilo que Cristo fez? Né? Ou eu não estou conseguindo fazer? Um dos princípios que trazem, né, é a boa felicidade, porque às vezes, igreja, a gente tem que separar as coisas, né? É igual a permissão do pastor, mas a igreja tem que separar as coisas. A gente tem um costume comum de colocar tudo na conta do nosso Deus, e às vezes a vida é nossa, às vezes foi a gente que fez, né? Um dos princípios é ter uma vida doutrinada, é ter uma vida com... Se eu recebo ali X, eu posso gastar do X? Posso? Não? Isso é seguir o princípio, né? Seguir o princípio. Se eu gasto o X, vai faltar um X ali. E às vezes a gente fica perreado, angustiado, meu Deus, como eu consegui isso, né? Como eu vou fazer isso? E aí a gente olha em preocupação, a gente começa a ter preocupação, né? E muitas vezes a gente vê, mas fulano conseguiu. Será que ele cumpriu esse princípio? Será que ele conseguiu enxergar que ele não pode fazer além do que ele tem? Né? Será que ele não pode? Será que eu estou quebrando o princípio do servir? Será que quando o meu irmão precisa, né, o meu amigo precisa de uma palavra, ou precisa realmente de um auxílio, será que eu estou lá disposto para ajudar ele? Será que eu estou? É tudo semente que a gente planta e a gente colhe, né? Então ter uma vida baseada em princípios é a mesma coisa que dizer uma vida estável, uma vida que Deus vai abrir as portas, porque como eu falei, Deus ele é justo. A grande diferença é que a prosperidade que Cristo vem é uma prosperidade que ela não é baseada em materialismo. Se você tem uma vida de princípios, de bons princípios, você vai conseguir, né, ter uma vida próspera pelo Senhor, mas não vai ser uma bênção vazia. Quem aqui já conheceu, já conhece pessoas de grandes posses, né, pessoas que têm riquezas, pessoas que são prósperas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm terrenos, sei lá, grandes riquezas, mas você vai começar a olhar uma pessoa totalmente vazia, infeliz. E aí eu já vi situações de pessoas que dizem, eu queria essa felicidade que eu tenho. Essa é a grande diferença de uma que é baseada naquilo que Deus enviou para você, ou naquilo que foi apenas consequência do seu trabalho. Tem que estar ali os dois juntos. Você tem que ter uma vida doutrinada, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Cristo como homem se tornou homem para nos ensinar, mas saber que tudo provém dele, tudo é para ele, tudo foi por ele. Isso faz com que a gente tenha uma vida próspera, uma vida de paz, de felicidade. Essa é a felicidade que o versículo 2 fala: tudo irá bem, tudo terá paz, né? Como a gente já viu pessoas com pequenas coisas, né? Apenas com aquilo que paga, aquilo que come, né? Poucos recursos,
mas nunca viu tamanha felicidade. Quem já viu também? Eu já vi. Eu vejo direto. Pessoas com poucos recursos, mas de uma felicidade extraordinária. Você pode ver que Deus é base e fundamento daquela família. Mas além de Deus ser base e fundamento daquela família é uma família que segue princípios. Porque Deus não vai fazer, eu aprendi com o meu pastor, eu aprendi com o Senhor, que Deus não vai fazer aquilo que é para a gente fazer, não. Então muitas vezes a gente se coloca em situações difíceis por não cumprir princípios humanos, são princípios básicos para uma boa convivência. Então, a promessa que Deus faz aqui ao povo de Israel, feliz serás e te irá bem, é uma certeza que se a gente for temente, cumprir princípios, Deus derramará sobre nós, abrirá as portas dos céus e bênçãos virão sobre nós, e não são bênçãos vazias assim como os ímpios têm, não. É bênçãos de bênçãos, mas a gente tem um fator que eles não têm, que é o fator da felicidade. Podemos chegar, quem pode dizer amém? Podemos chegar em que nível for, né? Mas o maior nós já conseguimos com a salvação dele, a representação dele. Isso tem que ser fruto nosso. O terceiro versículo diz assim: a tua mulher será como a frutífera aos teus lados da tua casa, e teus filhos como planta de oliveiras à roda da tua mesa. Para o povo de Israel, a gente tem que olhar também no contexto de Israel, né? No tempo, né? Aqui, no tempo que a Bíblia está relatando, que o Salmo está relatando, sinônimo de prosperidade também era ter muitos filhos, viu? Era ter muitos filhos. Ninguém tinha esse negócio de ter só um, não, dois não. Era muito. Eu ouvi misericórdia. Hoje a gente vive uma cena ao contrário, né? Hoje, eu acho que ter dois algumas pessoas acham que já é muito, né? Eu queria ter uns 10, mas eu entendo que é muito cansativo, né? É muito complicado. Vamos dar uma sorridinha agora, acho que ainda cabe um, ainda cabe mais um, né? Mas para o povo de Deus, aqui no contexto, ter muitos filhos era sinal de prosperidade. Porque era tipo assim: a minha continuação, a minha representação está aqui. Principalmente quando Deus faz a promessa a Abraão. Deus faz a promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E Deus também faz que dali veria o Messias ali. Então, quanto mais filho tinha, mais possibilidade de Messias nascer ali. Era esse rito que seria o povo de Deus. Então, era sinônimo de felicidade. É por isso que o versículo 3 fala aqui, ó: como planta de oliveira. Os teus filhos, como planta de oliveira, o versículo 3, né? A roda da tua mesa, né? A mesa também, para o povo de Deus, para os israelitas, era momento sagrado. Era momento de Deus, era momento de família, era momento de agradecer as benéficas de Deus, era momento sagrado para o povo judeu, a mesa, viu? Então, o salmista faz essa promessa: olha, ter uma vida doutrinada, ter uma vida de princípios. O versículo 3 também fala o seguinte: a tua mulher será como uma videira frutífera. E frutífera aqui está alcançando dois sentidos, né? É que gerará vários descendentes, vários filhos, mas também ele fala aqui na prosperidade, da bênção que a mulher traz para uma família. Então nós, como representantes, essa responsabilidade fica mais para os homens. A gente, como representante, temos uma boa conduta, nós seremos dirigentes da nossa casa. E aí, eu acredito muito que nós seremos admirados mais ainda pelas nossas esposas. Não é? É a Luciana. Luciana disse: nós seremos admirados pelas nossas esposas. Por quê? Porque nós seremos exemplos de maridos. É isso que Salmo 3 fala. A tua mulher, se tu seguir uma vida de princípios, né? Se tu temer ao Senhor, a tua mulher, ela será frutífera, te gerará vários descendentes, e tudo que ela fizer será de bom agrado para tu, né? Nunca experimente ter uma mulher que não é sábia, viu?
Nunca experimente. Eu não desejo isso para ninguém. Eu desejo não. Porque é complicado, viu? Não experimente não. Agora, experimente ter uma mulher sábia. Ter uma mulher cumpridora de princípios. Aí, meu amigo, se você é isso, você vai ser isso. Porque se tem uma pessoa na família que tem a capacidade de potencializar qualquer homem, se chama mulher. É verdade, viu? É verdade. Então, a mulher, quando está baseada também em princípios, ela consegue não somente edificar a casa dela, como a palavra Deus fala, mas fazer próspero qualquer homem. Sabe o que? Porque ela vai chegar assim com o marido dela, a minha faz isso, viu? Olha, não é assim não, viu? Isso é assim, é assim, é assim. Aí quando você, apesar da gente não aceitar fácil, quando a gente para e reflete, a gente diz, rapaz, não é que é isso mesmo. Então, a mulher tem esse poder, porque foi dado lá do Éden, né? Para ser a nossa auxiliadora. E auxiliadora, né? Apesar desse termo auxiliar, às vezes as pessoas veem como se fosse um carro abaixo, né? De um nível técnico, do nível superior lá, auxiliar. Mas muitas vezes auxiliar, aqui na palavra, no contexto, diz aquele que te dará suporte e auxílio, aquele que será tua base, aquele que te edificará tudo que há. É mais ou menos assim, ó. Olha, eu vou, mas tu és o meu suporte. Se a gente for associar isso a sistemas naturais, como um time de futebol, o auxiliar técnico tem que conhecer mais que o técnico. Ele tem que conhecer mais. Então, a responsabilidade da mulher como auxiliadora, ele traz isso, né? Ele traz esse conjunto de responsabilidade. Tenha certeza, quando você conhecer um rapaz de Deus, cumpridor de princípios, bem na vida, procure saber quem é a esposa dele, para você ver que não tem um segredo nenhum. O segredo é esse. Amém, igreja? Versículo 4, capítulo 28. Eis que assim será abençoado o homem que tem ao Senhor. Então, no versículo 4 aqui, ele faz um fechamento. Ele diz, cumprindo os princípios, temendo ao Deus de Israel, andando como ele andou, não tem como não ser uma pessoa abençoada. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus através do salmista aqui, no versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que tem ao Senhor. É a mesma coisa que a Bíblia está falando, eu não estou modificando. A gente viu que temer ao Senhor é o quê? É seguir princípios cristãos, é andar como ele andou, né? É o servir. Então, se eu fosse construir a igreja, como se eu estivesse falando, eis que será abençoado o homem que anda como o Senhor andou, que segue princípios. Então, Deus ele dá o cheque-mate, é assim, não tem segredo não. No versículo 5, o Senhor abençoará desde Sião o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Deus ele faz aqui uma promessa ao povo dele. Ele fala, tendo uma vida de temência ao Criador, além da bênção que está sobre nós, as bênçãos também é comparar a nossa descendência. Aí que a gente entendeu? Tendo uma vida temente e temor ao Senhor, não só será abençoada a minha casa e a minha vida, mas todos os meus descendentes. Isso é a promessa de Deus.
Então meu filho será próspero. O filho do meu filho será próspero. O filho do filho do meu filho será próspero. Porque a base foi bem construída. E na palavra de Deus a gente está repleto de exemplos de pessoas que seguiram princípios e que tiveram uma vida próspera diante de Deus. Eu já aprendi algumas vezes sobre José. José foi um grande cumpridor de princípios. Quando foi? Ele, diante de toda a riqueza, de toda a oportunidade, ele soube dizer não. Ele soube ser fiel. E foi fiel aonde? Ele não só foi fiel a Deus, mas fiel às pessoas que Deus tinha colocado na vida dele para abençoar. Quando ele faz a exclusão da esposa de Potifar. Não, Deus Senhor, ele está se referindo ao Senhor humano ali, a Potifar, diz não. O meu Senhor disse que tudo eu posso, mas não mesmo tocar na esposa dele. É cumpridor de princípios. E a gente vê lá na frente de José, foi governador. Não foi diferente na vida de Davi, cumpridor de princípios. Davi foi ungido rei, ainda no seu papel jovem ali. E quando ele foi ungido, ele não foi assim não, ó. Davi, a partir de hoje tu é rei. Aí já subiu o poder, na cabeça de Davi, amanhã já era rei. Sai daí, Saul, que agora o rei sou eu. Foi assim, igreja? Teve um tempo, E Deus colocou Davi na escola. Você sabia que Deus colocou Davi na escola? Deus colocou Davi na escola. Colocou lá para trabalhar com Saul, para ser soldado de Saul. Então teve um tempo de preparação. Então nesse momento Davi seria o princípio da espera. Ele estava ungido, ele podia dizer, depois que me ungiu, meu filho, não vou voltar não, eu posso agora exercer, acabou-se. Não, mas ele exerceu o princípio do tempo, da espera, de esperar em Deus. E ele sabe que Davi foi próspero. Não foi, igreja? E a gente está rodeado de exemplos, a gente poderia trazer vários exemplos aqui, onde seguir princípios faz você ter uma vida próspera, não só em bens, mas também principalmente com Deus. Ter uma vida que você vai ser chamado de bem-vindo, meu filho, porque eu te conheço. Amém, igreja? Então Deus trouxe essa palavra para que eu, primeiramente, me lembre que todas as vezes, o que é de minha responsabilidade, eu tenho que assumir. Eu tenho que ter uma vida onde eu consiga dar exemplo, onde eu sei dos meus limites, onde eu tenho que andar como ele andou. Eu estou com dúvida, se isso aqui é como eu faço. O que é que Cristo faria? Às vezes aparece com essa dúvida. Eita, entrei aqui numa briga agora. O que é que eu faço? O que é que Cristo faria? Então, ter uma vida de princípios é saber que tudo irá bem. Essa é a promessa que alegrava o povo de Israel durante o período ali de tribulação. Essa saber que apesar dos pesares, a bênção de Deus estava sobre a vida de cada um de nós. Amém, igreja? Eram essas palavras que Deus colocou em meu coração para eu trazer para a igreja. Peço que vocês vão continuar orando por mim, pela minha família, pelo ministério da Igreja Batista. Que Deus, através daqui, venha alcançar muitas vidas, muitas vidas vão ser alcançadas, transformadas pelo verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do servir. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. O pastor aqui me deu aqui a incrível missão. Eu sempre tive esse desejo, sabe? Existe alguém aqui entre nós que ainda não teve a oportunidade de ter uma vida próspera, de ter uma vida onde, apesar de todas as lutas que acontecem, mas no final você sai com o título de ganho. Existe alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, mas queria essa oportunidade de aceitar. Existe alguém aqui que ainda não é evangélico? Aqui de nós? Existe? Existe. Então, aceitar Cristo, às vezes, pastor,
Eu já conheci algumas pessoas que queriam muito dizer assim para Cristo, sabe? Mas tinha uma coisa que prendia. Tinha uma coisa que prendia. Sabe qual era a coisa que prendia? Era mas como é que vai ser agora? Será que tudo aquilo que eu fiz foi esquecido? Será que com o meu pecado, com a minha vida de pecado, os meus costumes, com aquilo que eu gosto, como é que vai ser agora? E eu convido a você, em nome de Jesus, vem experimentar conosco. Porque não tem nada diferente não, igreja. A única diferença é que você vai ter uma vida salva. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Apesar da prosperidade que a gente vai alcançar, Jorge vai fazer um fundo musical, Jorge. Apesar da prosperidade que a gente vai alcançar, imagina no final de tudo, de toda a luta, porque a nossa vida é uma viagem. A passagem está paga. Eu costumo dizer à minha esposa, quando ela está reclamando que eu estou dirigindo, ela vai poder cuidar, você aproveita a viagem, que a passagem já está paga. Ela diz, não, eu não quero agora não. Mas imagina a gente na vida, a gente, apesar dessa luta toda, dessa tribulação toda, porque a gente sabe que a gente é passageiro, mas Deus ele traz uma vida eterna. Eu garanto a você, que quando a gente aceita Cristo, tudo na nossa vida começa a ir bem. A prosperidade que eu falei começa a acontecer. A prosperidade de uma vida com Deus, de saber que em toda a luta a gente vai conseguir vencer, porque Ele já venceu por nós. E se Ele já venceu por nós, a partir do momento que eu aceito Ele, eu sou herdeiro de todas essas bênçãos. Eu sou herdeiro dessa salvação, Não importa como a gente está, não. Venha como está. Venha como está. Porque Cristo ele vai nos transformar. Então eu pergunto à igreja se existe alguém, em nome de Jesus, que quer aproveitar esse momento para dizer sim para Cristo. Não só para Cristo, mas dizer sim para si mesmo. Não, a partir de hoje eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida de transformação. Existe alguém, igreja, que quer aceitar Cristo hoje? Existe alguém que quer dizer o sim para si mesmo? O silêncio diz que não, mas que o Senhor continue nos dando a oportunidade, para que nós possamos dizer o sim para aquele que de fato vai transformar a nossa vida. Amém? Nós iremos dar algumas comunicações durante a atividade que vai ocorrer esta semana. A semana é toda de oração, exceto a terça, que é pela tarde. Então temos na segunda-feira, 18h40, culto de oração, dirigente do grupo de evangelismo. Então, na segunda-feira, o grupo de evangelismo está com a direção do grupo de oração. E toda a igreja para estar presente conosco. Na terça-feira, às 14 horas 15h30, culto de oração com a MCM. Na quarta-feira, 18h40, às 20 horas, doutrina e oração. Dirigente, corpo diaconal. Quinta-feira, às 14h30, visita diaconal. E às 19 horas, culto de oração, com a direção da juventude. Na sexta-feira, às 19 horas, culto de oração, dirigente, o João Batista. Sábado, às 6 horas da manhã, culto matinal.
às 14 horas, ensaio da Mensageira do Rei, responsável a irmã Ana Paula e Manuela. Domingo, dia 1, de 9 às 11, a EBD. 14 horas, visitas. 18 horas, às 20, culto evangelístico e a ceia do Senhor. Dirigente da diaconisa Eunice, pregador, pastor da igreja. Irá participar dos louvores, o Ministério de Louvor, a MCM, Homem Batista e aniversariantes e a responsabilidade estarão participando da atividade do próximo domingo. Quero lembrar aos irmãos que domingo, após a EBD, é a nossa reunião de liderança. Então você que dirige departamento ou organização deverá trazer o seu relatório de atividade que vocês fizeram durante acho que um mês, se não me engano, 2 meses para cá. É isso? Durante 2 meses. Então, domingo a gente vai, após a EBD, ter a reunião com a liderança. Quero contar com todos os líderes das organizações e dos departamentos da igreja. E também quero falar sobre batismo. No dia 1º de julho, primeiro domingo de julho, estaremos realizando o batismo. Domingo agora iremos estar fazendo a profissão de fé de alguns irmãos, para que no dia 1º domingo de julho a gente venha realizar aqui essa festa de batizar alguns irmãos. Amém? Eu esqueci alguma coisa? Esqueci. Sábado, 2 horas, em Embaixadora do Rei. Ontem eu vi que só veio um. As mães não trouxeram seus filhos, só uma que lembrou de trazer. Quem está dando início a esse trabalho com esses adolescentes, minhas irmãs, para o bem-estar dele, né? É um momento bíblico de louvor que eu faço com eles, também um pouquinho de lazer, para que eles possam estarem tendo prazer, alegria, ainda mais de vir à igreja e estar conosco aprendendo da palavra do Senhor. Então queremos contar com o apoio de vocês, né? Todos, sábado sim, sábado não. Aí tem um trabalho com os embaixadores do Rei. Então domingo agora, sábado agora, nós estaremos realizando a reunião de lazer e instrução para eles, certo? Eu quero contar com vocês. E vocês que tiverem algum vizinho, pré-adolescente, adolescente, pode trazer também, certo? Trazer. Porque vocês vão ser responsáveis pelo filho de vocês e por esses adolescentes. Nós iremos responder por eles. E Deus vai cobrar da gente. Vai cobrar. Certo? Então que você possa estar no apoio forte para que eles possam estar aqui. Dependente do número que vier sábado, eu estarei realizando a palestra e o lazer com quem vier. Também quero informar, nós estamos, os Homens Batistas, nós estamos criando uma sociedade de Homens Batistas da igreja. E aí os homens que queiram participar desta sociedade, procurem um Ricardo para
pedir mais informações a ele, ele vai estar oficializando a Sociedade de Batista. Né? Então, se você tem o tempo de estar nas programações, realizando na casa dos irmãos cultos e visitas, aí você pode participar, dê o seu nome ao irmão Ricardo, ele dará maiores informações sobre isso, entendeu? Porque assim como a MCM no trabalho dela, o João Batista precisa estar despertando para realizar o trabalho dele. Nós temos muitos homens, tá? E precisamos de estar unidos mais com os homens que não participam, né? Que não vêm realizar a obra de Deus com aqueles que já estão realizando. Então são essas informações. E também sobre o horário da EBD. A nossa EBD, quando tem reunião de liderança, ela inicia-se às 8h40. De 8h40 às 10h40. De 10h40 termina a EBD e nós encerramos a primeira parte e passamos para a segunda parte, que é a reunião da liderança. Ok? Qualquer dúvida? Lá para a programação. Então vocês não deixem de ver todo dia, você pega a programação e veja lá a data e o que vai acontecer naquela semana. Para você não dizer, pastor, eu esqueci. Não, quem faltou receber isso aqui? Todo mundo recebeu. Então seguir por isso aqui. A programação está aqui. Em pé, poderíamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, que foi ministrada pelo teu servo. Continua, Pai, o ajudando, dando sabedoria, Deus, orientação do teu Espírito, para que ele possa, Pai, bendito, estar se aperfeiçoando e recebendo do Senhor as benesses que ele precisa receber para estar, ó Deus, sempre alicerçando a sua vida em Cristo Jesus. No nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na tua santa casa e em nossas vidas. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça aqui em sua igreja e seja espalhado por toda a superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Não saia do tempo sem antes dar o seu abraço, o seu aperto de mão. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus.